Continuar acompanhando a sessão plenária da tarde desta quinta-feira, como sempre, ao vivo direto do plenário. Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e, ao reiniciar a sessão, eu proclamo, passo a palavra ao ministro Marco Aurélio, e agradecendo a presidência de Vossa Excelência. Eu estava episodicamente substituindo Vossa Excelência, quando, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, divergindo do relator, pedi vista do processo, não procedendo à proclamação. Sinalizei, portanto, que o pedido de vista seria em mesa, né? Mas transformo esse pedido em vista regimental. Vista regimental. Então, eu proclamo que, após os votos do relator, dando provimento parcial ao recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, e do voto divergente, negando provimento ao recurso do ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista regimental o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, sim, presidente. Com sustentações orais, apregou da relatoria de Vossa Excelência o habeas corpus 100.181, procedente do Rio Grande do Sul, sendo paciente Juarez Borges, impetrante Juarez Borges, coator, relator de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Encontra-se inscrito para falar pelo paciente o Dr. Gustavo Zorteia da Silva, defensor público federal. E também falará pelo Ministério Público a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Presidente, o pano de fundo é o alcance do artigo 9º da Lei 8.072, de 90, considerado, na vigência da legislação anterior, um estupro e atentado violento ao pudor. Saber se esse artigo 9º da Lei 8.072, de 90, a encerrar a majoração da pena, tem aplicação pouco importando o enquadramento ou não da vítima, e é um caso pretérito na reforma do Código Penal, no artigo 224 do Código Penal. Tem o relatório circunstanciado, a Procuradoria manifesta-se pelo implemento da ordem de ofício, apenas para examinar-se o pedido, opinando pelo indeferimento, né? Seria uma ordem aqui um pouco excepcional, né? Não implicaria, portanto, uma providência quanto à matéria de fundo. Nós ouviremos as sustentações e, posteriormente, lerei o voto. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Com a palavra, o doutor Gustavo Zorteia da Silva, defensor público federal. Eminente ministro presidente, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, eminentes senhores ministros, senhoras ministras, eminente procuradora-geral da República, ilustre secretária, servidores desta casa, colegas defensores, boa tarde a todos. Excelências, como foi bem relatado aqui, nós estamos diante de delitos sexuais e a discussão gira em torno da aplicabilidade do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, ou seja, saber se ainda persiste essa causa de aumento outrora prevista no artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, que, por sua vez, remetia aos fatos indiciantes do artigo 224 do Código Penal, também já revogado pela Lei 12.015 de 2009. O primeiro argumento que a Defensoria Pública da União traz à reflexão de Vossas Excelências diz respeito ao bis in idem. De fato, nós estamos diante de delitos sexuais com resultado lesão corporal grave. E foi reconhecido pelo acórdão a existência de violência real nesses delitos praticados. A reflexão que trazemos é justamente a de que o artigo 224, ele previa, ministro Edson Fachin, circunstâncias indiciantes que remetiam a um fato presumido, que era justamente a violência,
portanto, uma violência presumida. Então, o conteúdo normativo deste artigo 224 do Código Penal já revogado, ele não se resume a algumas circunstâncias ali previstas, ele contempla uma presunção de violência. E a reflexão, então, que trazemos é a de que, se há nesses delitos reconhecidamente uma violência real, parece-nos que essa violência real, ela absorve a violência presumida contida neste comando do artigo 224, que remeteria ou que conduziria à causa de aumento. Portanto, nesse sentido, há, a nosso sentir, sim, um bis in idem, justamente porque esta violência presumida já está abarcada pela própria violência real contida na imputação delitiva, contida no crime que foi imputado ao paciente. Então, nesse sentido, haveria, a nosso sentir, com a incidência dessa causa de aumento, uma violação ao princípio da legalidade que se desdobra, evidentemente, no princípio do non bis in idem. Um segundo ponto que trazemos à reflexão diz respeito à própria revogação pura e simples deste artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos. E por que revogação? Justamente porque o artigo 9º remete ao artigo 224 do Código Penal, que, por sua vez, foi revogado pela Lei 12.015 de 2009. Parece-nos, então, que esse comando normativo do artigo 9º acabou por ruir, justamente por remeter a um dispositivo, que é o artigo 224, que já se encontra revogado pela Lei 12.015 de 2009. Então, nesse sentido, e há precedentes da lavra do ministro Dias Toffoli também, tanto na primeira turma quanto na segunda turma, reconhecendo que, efetivamente, houve, com a revogação do artigo 224 pela Lei 12.015 de 2009, o afastamento dessa causa de aumento do artigo 9º que se reportava a esse artigo 224. Então, a manifestação da Defensoria Pública da União em favor do paciente quer em razão do non bis in idem, quer em razão dessa revogação que mencionei, no sentido de que houve e que deve haver também a exclusão pura e simples dessa causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos. Mas nós trazemos também um argumento subsidiário, que, a bem da verdade, é o atual entendimento adotado pelo STJ a respeito dessa matéria. Se não for para excluir pura e simplesmente essa causa de aumento, que ao menos, então, fazemos essa defesa, se adote o entendimento atual do STJ. E o que entende o STJ? O STJ entende que houve uma espécie de continuidade normativa. Aqueles fatos indiciantes que estavam previstos no revogado artigo 224 migraram para o tipo de estupro de vulnerável. E o que defendemos, então, é que, com essa continuidade normativa, mesmo aplicando-se o tipo de estupro de vulnerável, que tem uma pena maior, o resultado penal será mais brando, justamente porque haverá a exclusão da causa de aumento. Então, o pedido da Defensoria Pública da União é para que haja a exclusão pura e simples da causa de aumento, tanto para evitar o bis in idem, quanto por conta dessa revogação do artigo 224, promovido pela Lei 12.015 de 2009. E, subsidiariamente, então, se não for esse o entendimento de exclusão pura e simples da causa de aumento, que haja a aplicação do entendimento atual do STJ, que identifica vamos dizer, uma situação mais favorável, fazendo-se aplicar o tipo do estupro de vulnerável sem a causa de aumento de metade de que estamos a tratar. Então, em brevíssimas palavras, essa é a manifestação da Defensoria Pública da União. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço ao doutor Gustavo. E agora passo a palavra pela Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República. Senhor presidente, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência e todos os ministros da Corte, especialmente o ilustre ministro relator. Estamos diante de uma condenação por um crime violento por natureza, o crime de estupro, que figura
no rol dos crimes tipificados no Código Penal, tidos como crimes violentos ao lado do homicídio, do latrocínio, da lesão corporal, e distinguindo-se, assim, de outros crimes de menor potencial ofensivo e não violentos, constantes do mesmo Código. No caso em exame, neste habeas corpus, 2 pessoas, uma delas o paciente, foi condenada a 33 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, porque praticou um crime de estupro contra uma menina de 18 anos de idade, nas seguintes circunstâncias. Eles, para que ela não oferecesse resistência, a golpearam com um pedaço de madeira, ela ficou inconsciente e, em razão disso, dessa impossibilidade de ela oferecer resistência, eles a estupraram. Após essa condenação em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, excluindo a causa de aumento do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, reduziu a pena, antes aplicada de 33 anos e 6 meses, para 22 anos e 8 meses de reclusão. Logo, a interpretação que vai se dar a esta questão, ela tem um efeito direto sobre a pena aplicada, mas ela tem efeito direto também sobre a incidência ou não dessa causa de aumento de pena prevista no artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, não apenas para este crime violento, mas para um conjunto de outros crimes igualmente violentos previstos no mesmo dispositivo legal. E leio a lei. Artigo 9º. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, 159 e seus parágrafos 213 e sua combinação com o artigo 223, 214, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão. O que quis a lei dos crimes hediondos? Ela reconhece que alguns crimes, embora violentos por si, e como tal tipificados no Código Penal, podem ser praticados com um incremento de violência que não é próprio do tipo penal. E é exatamente o que aconteceu nessa situação. Os réus praticaram o crime golpeando a vítima com um pedaço de madeira. E de tal forma foi violento esse golpe que eles a deixaram inconsciente e, em seguida, a estupraram. Portanto, a situação desse caso não é a da violência típica da conduta descrita no tipo penal de estupro, do artigo 213 do Código Penal, pelo qual o réu foi condenado. Mas é uma violência real ou uma grave ameaça que se soma à violência típica do artigo, definida no artigo que tipifica esta conduta. E, portanto, é exatamente por se tratar de um fator que não é o elemento do tipo penal, é que a lei nova, a lei dos crimes hediondos, trouxe um acréscimo na pena. A lei dos crimes hediondos foi editada numa época em que se entendeu que o nível de violência e de perversidade em relação a alguns tipos violentos havia elevado a tal ponto que era necessário um acréscimo na pena como um fator adicional de repressão, mas também para desestimular condutas semelhantes. Este habeas corpus se dirige contra uma decisão monocrática da ministra Laurita Vaz, no Superior Tribunal de Justiça, que
entendeu de não afastar o acréscimo que havia sido determinado na sentença a esta pena e afastado pelo Tribunal de Justiça. E é por entender que as razões contidas na decisão da ilustre ministra Laurita Vaz devem prevalecer, é que o Ministério Público, nesta corte, opina pelo não provimento, pela denegação da ordem pretendida para manter a decisão de origem, por verificar que a situação que enseja o aumento de pena descrito no artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos não é idêntica aos elementos do tipo penal do artigo 213, o crime de estupro, pelo qual o paciente foi condenado. Mais uma vez, lembro que este é um caso de crime de estupro que foi praticado com uma violência real, claramente demonstrada nos autos, que acresceu, incrementou a gravidade da violência que foi praticada contra esta jovem de 18 anos. E é exatamente por essa razão que incide o artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos. Em outras situações, quando não há esse acréscimo, evidentemente, não incide o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos. Mas, nessa hipótese, me pareceu clara essa incidência e a razão pela qual a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem. Muito obrigada. Agradeço a doutora Raquel Dodge. Devolvo a palavra ao eminente Presidente, processo liberado em 18 de agosto de 2015. Houve idas e vindas nesse processo, como ressaltou a Procuradora-Geral da República. O juízo, ao fixar a pena final em 33 anos, 6 meses de reclusão, ele considerou a causa de aumento do artigo 9º da Lei 8.072 de 90. A defesa interpôs a apelação e o Tribunal de Justiça decotou o título para afastar a causa de aumento. Interposto recurso especial pelo Ministério Público, a relatora, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o proveu, personificando, portanto, o colegiado, para restabelecer a decisão primeira, a decisão do juízo. Então, digo, presidente, adequado o habeas corpus, mesmo que dirigido contra ato individual. Não cabe transportar para a seara do habeas corpus regra alusiva à recorribilidade extraordinária, que é a relativa ao esgotamento da jurisdição na origem. Realmente, na origem, não foi protocolado agravo contra a decisão individual da relatora. Prosseguindo, presidente, a causa de aumento prevista, que estava prevista no artigo 9º, não consubstanciou dupla incidência, mesmo nos casos de estupro e do então atentado violento ao pudor, perpetrados mediante violência. E eu cito precedentes de ambas as turmas, da primeira turma, precedente da lavra de Vossa Excelência, do ministro Ricardo Lewandowski, e da segunda turma da lavra do ministro Celso de Mello. A causa de aumento não implica afronta ao artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. A individualização da pena em opção política normativa é sinalizada pelo legislador quando define as frações de aumento e de diminuição, ou melhor, diminuição e de aumento. A intervenção do Poder Judiciário mostra-se excepcional, restringindo-se aos casos de ofensa ao diploma maior. O Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 9º. Apesar desses aspectos, nota-se a existência de erro de julgamento quando implementada a causa de aumento. Nos termos do artigo 9º, e o voto foi preparado em 2015, repito,
da Lei 8.072 de 90, dá-se o acréscimo de metade da pena nas condenações por estupro e pelo então atentado, dava-se pelo então atentado violento ao pudor, se a vítima enquadrar-se em alguma das situações versadas no já revogado também artigo 224 do Código Penal. Na denúncia, narra-se que a ofendida tinha 18 anos à época do episódio criminoso. Não era alienada nem débil mental, ficando afastada a adequação da previsão das alíneas A e B do citado artigo, do artigo 224. Resta analisar os fatos à luz da linha C do mesmo preceito, impossibilidade de oferecer resistência por qualquer outra causa. A incapacidade de resistência não pode estar associada à violência real cometida pelo agente, até porque elementar típica do estupro e do então atentado violento ao pudor, sendo natural a incapacidade de resistência da vítima. Na peça acusatória, imputou-se ao paciente a prática dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor perpetrados mediante violência real. Os agentes agrediram a vítima, deixando-a desacordada por um tempo, a fim de violentá-la. Conforme consta na sentença, não chegou a desfalecer inteiramente, pois declarou em juízo ter reconhecido durante o ato sexual os infratores. A impossibilidade de oferecer resistência decorreu da violência real a que foi submetida e incita essa violência real aos tipos penais dos artigos 213 e 214, bem como da superioridade numérica, considerado o artigo 226, inciso 1 do Código Penal. Assim, não se enquadrando o caso em uma das alíneas do artigo 224 do Código Penal, surge imprópria incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 9º, que estava prevista na época, tanto que foi acionado o artigo da Lei 8.072 de 90, declarando a constitucionalidade do preceito, mas reconhecendo o erro de julgamento no que foi observado o dispositivo, apesar de a situação não se encaixar em qualquer das alíneas do artigo 224, do então artigo 224 do Código Penal, defiro a ordem, afastando da condenação a majoração e restabelecendo a pena, para depois chegar a uma outra consequência, a pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, fixada pelo Tribunal de Justiça. Tendo presente que a Lei 12.015 de 2009 unificou as condutas de estupro e de atentado violento ao pudor em tipo mais abrangente, de ação múltipla, misto alternativo, ensejador da configuração de crime único ou crime continuado, a depender das circunstâncias concretas dos fatos, considero o artigo 2º do Código Penal e implemento a ordem de ofício para que o juízo da execução proceda à aplicação retroativa, porque mais benéfica, da Lei 12.015 de 2009, em conformidade com o verbete 61 da súmula do Supremo e com a jurisprudência da primeira turma, cito um precedente da lavra da ministra Rosa Weber, e da segunda turma, um precedente da lavra do ministro Gilmar Mendes, acordo de quando foi julgado. É como voto. Então, eu, no caso, concedo a ordem para afastar a causa de aumento do artigo 9 e restabeleço, portanto, o patamar condenatório formalizado pelo Tribunal de Justiça e implemento a ordem de ofício ante a vinda à baila de uma lei mais favorável, unificando os tipos penais. E para que o juízo da execução, então, decida a respeito. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Relator, como vota o ministro Alexandre de Moraes? Presidente, eu
inicialmente, aqui eu cito óbice ao conhecimento do habeas corpus, como fazemos na turma, já de forma pacífica, porque aqui o ato impugnado é a decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi, do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Entendemos, ou eu entendo, que o exaurimento, em regra, da instância recorrida é uma regra para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Aqui, no caso em questão, não me parece que tenha ocorrido teratologia ou flagrante ilegalidade, mas ocorreu a superveniência de uma lei penal mais benéfica, não a que alterou, a meu ver, com todo respeito, a posições em contrário, a que juntou o estupro com o atentado violento ao pudor, e essa lei, por sinal, foi uma péssima lei, uma péssima alteração, mas sim a lei penal que revogou o artigo 224. Então, eu não conheço do habeas corpus, mas passo a análise da concessão de ofício em virtude da retroatividade da lei penal mais benéfica, que, revogando o artigo 224, deixou sem efeito a aplicação do artigo 9º da lei dos crimes hediondos. Se nós formos ao artigo 9º da lei dos crimes hediondos, que determina e prevê essa causa de aumento de pena, de metade da pena, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, o artigo 9º fala, as penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados, cito o 213, mas fala 213 com a sua combinação ao artigo 214, e depois, 224 lá embaixo, fala, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224. A aplicação da causa do aumento de pena, tanto a decisão de primeiro grau quanto depois a decisão da ministra Nancy, levou em conta que não haveria bis in idem, e eu também entendo que não houve bis in idem, mas levou em conta a possibilidade da aplicação da causa de aumento de pena com base no artigo 9º, por ele se referir ao artigo 224. Não existe mais o artigo 224, ele foi revogado. Consequentemente, nessa hipótese, ao meu ver, deixou de existir essa causa de aumento de pena. E o artigo 5º, inciso 45, prevê uma regra clássica do direito penal, a irretroatividade da lei penal posterior que tipifica ou piora a situação do agente, mas a retroatividade da lei penal em melius. Há, por sinal, 2 precedentes de lavra de Vossa Excelência, presidente, onde, caso absolutamente idêntico, foi aplicada essa retroatividade, habeas corpus 111.246, Vossa Excelência na primeira turma ainda, e depois habeas corpus 129.215, já Vossa Excelência na segunda turma. Aqui, me parece que há a retroatividade da lei penal benéfica, e essa lei penal foi a que revogou o artigo 224, a causa de aumento de pena prevista no artigo 9º exigia uma complementação, aumenta-se de metade o estupro, ou atentado violento ao pudor, quando? Nas hipóteses do 224. Quais são as hipóteses hoje do 224? Nenhuma, porque houve a revogação. Essa revogação, ao meu ver, retroage. Excelência, afasta a causa de aumento. Afasto a causa de aumento por esse motivo. Mas consequentemente, apesar de afastar por motivo ligeiramente diverso, nesse sentido acompanho o relator, mas não acompanho o relator no sentido da retroatividade do tipo penal que foi unificado no estupro para que haja uma análise do que foi considerado concurso material para o crime continuado, porque são, apesar de agora serem as duas condutas, o sexo vaginal forçado e o sexo anal forçado, são duas condutas diversas,
As duas são tipificadas como estupro, mas são duas condutas diversas que, ao meu ver, aqui foram bem analisadas como concurso material. São dois desígnios diversos, duas condutas, uma não é decorrente da outra, ou seja, acabada, encerrada uma, o agente pretendeu uma nova violência grave contra a vítima. Antes era concurso material entre estupro e atentado violento ao pudor. Hoje eu entendo que é concurso material entre estupro e estupro. Então não há aqui retroatividade da lei penal benéfica, até porque a pena anterior do atentado violento ao pudor é idêntica à pena atual do estupro. Então não houve nenhuma, ao meu ver, alteração. Ele for condenado por concurso material, estupro e atentado violento ao pudor, só se muda o nome iuris. Não houve alteração do concurso material. Seria estupro, estupro. Dessa forma, presidente, encurtando a história, o crime é gravíssimo. Eu digo aqui com pesar no coração, mais respeito à Constituição, aplico a retroatividade da lei penal benéfica, que em má hora também revogou o artigo 224, e mesmo a interpretação correta, entendo, do Superior Tribunal de Justiça tentando acertar essa situação, não poderia retroagir, retroage o que foi melhor, mas não pode retroagir a nova interpretação. Então, apesar, como disse, da gravidade, a Constituição, no artigo 45, no inciso 45 do artigo 5º, determina a retroatividade da lei mais benéfica. Essa causa de aumento de pena, com base no artigo 9º e 224, realmente não existe mais. Dessa forma, eu não conheço habeas corpus, por ser habeas corpus contra decisão monocrática, mas concedo de ofício tão somente para, em virtude da retroatividade da lei penal benéfica, leia-se revogação do artigo 224, afastar a causa de aumento de pena. Do artigo 9º. Então, como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, essa questão específica do não conhecimento será destacada, porque o ministro Alexandre suscitou essa preliminar do não conhecimento. Eu penso que podemos analisar em conjunto. Pois não. Da minha parte, senhor presidente, cumprimentando o eminente ministro relator e as sustentações... Desculpe, ministro Edson Fachin, porque nos dois votos já proferidos, há proposição de concessão de ofício, e teremos, então, que enfrentar esse tema, mesmo que seja de ofício. Por Perfeitamente. Isso, tratá-los juntos, penso que otimiza o tempo. Tem razão, Vossa Excelência. E, reiterando meus cumprimentos às sustentações orais e precedidos pelos cumprimentos do eminente ministro relator, eu verifico, senhor presidente, que há dois argumentos centrais nessa impetração que veio de ser defendida da tribuna pelo ilustre defensor público, doutor Gustavo Zortea, que assumiu a tribuna. O primeiro argumento é a configuração de bis in idem e o segundo, da existência de mácula, o princípio da individualização da pena. Esses são os dois argumentos que constam desta impetração. Em relação ao primeiro argumento, na declaração escrita de voto, vou juntar, parece-me haver orientação robusta deste tribunal no sentido de não reconhecer a ocorrência de bis in idem à luz da legislação vigente ao tempo do fato. E, evidentemente, se pode ter compreensões diversas outras ao longo do tempo, mas tenho vários julgados de ambas as turmas e colegas do tribunal reconhecendo a ausência de bis in idem. E também a afirmação no habeas corpus 76004 da relatoria do eminente ministro Ilmar Galvão, reconhecendo que ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal consideram a não ocorrência do bis in idem no reconhecimento da causa de aumento do artigo 9º. Nesse sentido, é o meu voto.
portanto, Eu afasto a duplicidade. da não ocorrência do bis in idem. E considerada a legislação pretérita. E o segundo argumento diz respeito ao tema de que haveria mácula ao princípio da individualização da pena. Vossa Excelência me permite só um esclarecimento para situar a discrepância de voto, considerada a fala do ministro Alexandre de Moraes. É que eu afasto a causa de aumento, porque o que ocorreu aqui foi violência real e não uma das figuras do 224, e ante a lei nova que fez a junção dos dois tipos, do atentado e do estupro, né, eu remeto ao juízo da execução para apreciar a aplicação dessa lei, ou seja, não mantenho o concurso material. Permite-me, ministro Fachin, eu não afasto pela individualização, eu afasto a causa do aumento de pena pela retroatividade da lei penal benéfica que revogou o artigo 224, mas mantenho o concurso material, porque entendo que é possível concurso material entre estupro e estupro quando as duas condutas são absolutamente diversas, uma o sexo vaginal, outra o sexo anal. Nessa direção, embora já tenha sido lembrado, nós estamos diante de um debate que leva em conta o teor da linha C do então artigo 224, que se referia à violência presumida quando a vítima não pôde, por qualquer outra causa, oferecer resistência, ou seja, era precisamente a regra que aí se colocava. Mas, como eu dizia, no tema, nesse segundo argumento, na individualização da pena, e, portanto, na dosimetria que aí foi levada a efeito, também não vejo a mácula que a impetração aqui sustenta. Portanto, a causa de aumento que aqui se impunha e que foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, parece-me ter dado uma resposta personalizada no processo individualizador da pena, à luz do que foi levado a efeito no caso concreto. E, portanto, nesta medida, com a autorização constitucional que se tem para a lei infraconstitucional individualizar a pena, eu não vejo sustentação em nenhum dos dois argumentos que constam da respectiva impetração. Por isso, pedindo o eminente ministro relator, eminente ministro Alexandre de Moraes, eu proponho a denegação da ordem. Ministro Edson Fachin diverge de ambos votos já proferidos. Como voto, o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu estou acompanhando o voto do ministro Alexandre na questão da retroatividade. Como vota a ministra Rosa Weber? Senhor presidente, eu também não conheço do habeas corpus, enquanto se vota contra a decisão monocrática, mas concedo a ordem de ofício nos exatos termos propostos pelo ministro Alexandre, pedindo ao eminente relator pela retroatividade da lei mais benéfica. Agradeço a ministra Rosa Weber. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu, data vênia, vou acompanhar o relator. Presidente, apenas para explicitar, em um primeiro passo, eu afasto, como eu penso que todos afastam, a causa de aumento do artigo 9º da 8.072. Não, o ministro Edson Fachin divergiu, inclusive. Em um segundo passo, eu implemento a ordem de ofício ante a unificação dos tipos pela lei nova, atentado e estupro, e a penação única, considerados esses tipos. Como está até aqui, nós temos a condenação pelos dois tipos, por isso é que eu remeto ao juízo da execução. Sim. Ministro Ricardo Lewandowski, acompanha o relator. Eu acompanho exatamente por esse segundo argumento em que Sua Excelência remete ao juízo da execução. Presidente, só uma indagação do ministro Fachin. Vossa Excelência conheceu o ministro Fachin? Conheceu e indeferiu ou não conheceu? Eu votei pela denegação, supondo que a questão do conhecimento estava, de algum modo, superada. Não, ainda não. Mas eu tenho... Não conhece e não concede de ofício. Eu não conheço e não concedo de ofício. Eu já havia notado nesse sentido, pela minha compreensão. Ministro Gilmar Mendes. Eu pedi no vênia ao ministro Marco Aurélio, que acompanhou. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Edson Fachin e acompanho o voto do ministro Alexandre de Moraes,
de acordo com precedentes que eu tenho tanto na primeira quanto na segunda turma, ao tempo que por lá tive o prazer e a honra... Quer dizer, não se aplica a esse caso a lei nova mais benéfica que unificou os tipos. É pela compreensão que eu tenho, tal qual o eminente ministro Alexandre de Moraes, da diferença dos tipos. Não vejo a unificação com a devida vênia da compreensão de Vossa Excelência. Então, eu proclamo que, por maioria, não se conheceu da ordem de habeas corpus, vencidos no conhecimento os ministros relator e Ricardo Lewandowski. Quanto à proposição de concessão de habeas corpus de ofício, foi concedida a ordem de ofício nos termos do voto inicial divergente do ministro Alexandre de Moraes para decotar a causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei 8.072 de 1990. Vencido nesta parte o ministro Luiz Edson Fachin, que não concedia ordem de ofício. E vencidos os ministros relator e Ricardo Lewandowski, que concediam a ordem de ofício em maior extensão. Na parte presidente, maior só há uma consequência. Não se aplica a esse caso a lei nova que unificou os tipos atentado violento ao pudor e estupro? Presidente, talvez eu não tenha sido claro, não é questão de retroatividade da lei nova, a questão a ser discutida é duas condutas, sexo vaginal forçado e sexo anal forçado, antes eram considerados concurso material entre estupro e atentado violento ao pudor. Hoje, a meu ver, e daqueles que votaram comigo, é considerado concurso material entre estupro e estupro. Então, não há retroatividade para se considerar crime continuado. Esse é o entendimento. Eu penso que a proclamação está feita. Eu pergunto aos eminentes colegas se poderíamos chamar algumas listas. Ainda há um pouco de tempo, rapidamente. Quanto à proclamação? Quanto à proclamação, no colegiado vence a maioria. Redator para o acordo, só para concluir a proclamação, redator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Marco Aurélio. Sim, presidente. Lista número 22/2019, de 14 de agosto de 2019, de Vossa Excelência, agravo regimental na ADPF 404, procedente da Bahia. Vossa Excelência está negando, melhor, desprovendo o agravo. Todos de acordo? Não havendo divergência, é essa a proclamação à unanimidade. Não teríamos. Eu cancelo esse pregão. Tem quórum. Não está aqui, não. Há um agravo regimental em recurso extraordinário com agravo de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Trata da lista... É devolução de vista, presidente. Lista 37. 37/2019. Isso. Vossa Excelência, o relator, sim. Após o voto de Vossa Excelência, a ministra Rosa e o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, negavam provimento, eu pedi vista para uma melhor análise, mas acompanho Vossa Excelência. Eu vou indicar adiamento desse feito. Vou indicar adiamento. Após o voto do ministro Alexandre de Moraes, o relator indicou adiamento. No sentido de acompanhar o relator indicou adiamento. Lista de minha relatoria, lista de número 12/2019, de 1º de agosto de 2019, agravo regimental que eu nego provimento com imposição de multa de 1% no recurso extraordinário com agravo, 1.169.981. Não havendo divergência,
É a proclamação, decisão unânime. Agradecendo a presença de todos, desejando um bom final de tarde e início de noite, declaro encerrada a presente sessão.